Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual o momento exato que Deus irá oportunizar a você a chance de ouvir, de ver esse devocional. Esse é o nosso momento Candura, o meu devocional de todas as manhãs, que de algum tempo eu decidi compartilhar com vocês aquilo que Deus trata comigo, aquilo que Ele me faz sentir, as instruções que Ele me dá. E eu hoje, refletindo sobre exemplos de oração na Bíblia, eu quero compartilhar algo com vocês. A nossa reflexão, você vai ler o texto, ela está enquadrada em Mateus capítulo 26, do 36 até o 46. Eu quero falar sobre grande exemplo na oração. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós encontramos muitas pessoas que oravam, como Abraão, Moisés, Ana foi uma mulher de oração, Samuel, Daniel e Paulo. Mas o maior exemplo de oração que eu encontro na Bíblia é Jesus Cristo. Sim, senhoras e senhores, Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o maior exemplo de oração. Ele, em primeiro lugar, sendo Filho de Deus, poderia não orar, mas ele deixou o exemplo. Depois você lê João 1,18. O que é que ele está falando sobre a oração? Ele sendo Criador dos céus e da terra, Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, do 16 ao 20, você vai entender que sendo Criador dos céus, ele poderia não orar, mas ele ora. Herdeiro de todas as coisas, Hebreus 1,2 fala sobre isso. Em quarto lugar, ele é Emmanuel, Deus conosco. Isso está escrito em Mateus 1,23. Então, ele poderia não orar, sim ou não? Pois é, mas ele orou. Para deixar esse exemplo para o Efraim, para que o Efraim pudesse praticar e entender que não existe uma vida plena, uma vida regada do Espírito Santo, movida pelo Espírito Santo, se não tiver uma vida de oração. Segundo lugar, eu quero aqui refletir com vocês os motivos que levaram Jesus a ter uma vida de oração. Primeiro, o peso do pecado da humanidade que estava sobre ele. Para isso, você basta ler 1 Pedro 2,24 e você vai entender o que eu estou dizendo. O poder das trevas que o assaltava. Lucas 22,53. O poder da morte que o ameaçava. Lucas 22,44. E em quarto lugar, as aflições da cruz estavam diante dele. As aflições, as dores futuras das gerações contemporâneas, a geração contemporânea aos nossos dias, a nossa geração, as gerações que já passaram, ele já estava sentindo antecipadamente. E para você entender isso que eu estou falando, você tem que ler João capítulo 12, versículo 27. Em terceiro lugar, ele teve resposta. Hebreus 5:7. Um anjo o fortaleceu enquanto ele orava. Olha que coisa linda. Ele foi liberto do medo da morte e da agonia. E o seu anseio de fazer a vontade de Deus foi cumprido. Sim, foi cumprido. Isso está em Mateus capítulo 26, versículo 45, quando ele diz para os seus discípulos, e ele fala para os seus discípulos que ele iria cumprir exatamente a vontade do Pai. Quando ele diz assim: todavia, se o Senhor quiser, passa de mim esse cálice, mas se o Senhor não faça a minha vontade. Olha que relação linda de um filho com um pai. Seja feita a tua vontade. Ele submeteu a vontade
do Pai. Que Deus nos ajude a nos submetermos à vontade de Deus. Essa vontade que Paulo vai dizer que ela é boa, perfeita e agradável. Momento Candura 47 também é cultura. Sim, eu tenho 3 frases aqui que eu quero falar com vocês. A primeira: bancos sem oração fazem púlpitos sem poder. Quem disse isso? Paul Rodiker disse isso. A segunda frase é de um camarada que eu já li muito ele, estudei muito ele e sou fã dele. Quando oras, necessitas de piedade, não de verbosidade. Quem disse isso? Santo Agostinho. Quanto mais simples for a sua oração, quanto menos carregada de verborragia, de palavras inefáveis, inenarráveis e talvez até de um alto vernáculo, mais ela chega ao trono de Deus. Não procuremos palavras bonitas, mas oremos com o coração. É isso que Santo Agostinho está dizendo. A terceira frase é muito linda. É de Benjamin Franklin, que ele diz: trabalhe como se você tivesse de viver 100 anos e ore como se você tivesse de morrer amanhã. Que Deus continue abençoando a minha vida, a sua vida. Eu sou o pastor Efraim Lima, pastor auxiliar da Assembleia de Deus Ministry Internacional, igreja liderada pelo meu pastor Rubens Xavier e pela minha pastora Lídia Célia. Aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, temos a nossa sede. Eu sou liderado pelo pastor Carlos Alberto e pela pastora Vânia Xavier. Que Deus continue te abençoando, te dando um final de semana maravilhoso, repleto das bênçãos de Deus. Amanhã é folga do pastor aqui que vos fala. Não tem momento Candura, mas segunda-feira, com a graça de Deus, na força de uma leoa parida, na coragem dos 318 de Abraão e dos 300 de Gideão, eu estarei aqui sobre 3 condições. Se a trombeta não tocar, é a primeira. Se o coração continuar batendo e o sangue continuar pulsando nas veias. Que Deus conceda para você o melhor final de semana possível. Eu creio no agir, eu creio no poder, eu creio na expectativa ardente de a qualquer momento a trombeta tocar. E vivendo isso, eu quero viver uma vida regada, cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da presença do Senhor, pois é isso que me move. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado E você, meu amigo que está fraco na fé, em tuas mãos eu nada eu quero te dizer, seja fortalecido pelo poder do Espírito Santo. E você que está triste, pensando em deixar a igreja, não deixe. A salvação está na arca. Lembre que na arca Noé preservou tantas espécies e preservou a raça humana. Fora da arca só tem coisa ruim. Continue na arca. A arca hoje tipifica Cristo, é Ele. Aquilo que na arca no passado apontava para Cristo, hoje é Cristo, é a arca. A igreja é a arca dos dias atuais. em frente eu irei, pois eu sei que vives. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. E que Deus torne os teus projetos realidade. Parafraseando o nosso pastor Rubens: nunca queira e nem aceite menos do que Deus tem para você. Viva! Desfrute o melhor de Deus nessa terra. Que Deus continue abençoando você e a sua casa. Receba o meu fraternal e afetuoso abraço. Tenha um excelente final de semana. Hasta la nueva!